Muito bem, sejam todos bem-vindos ao programa Sertão Inovador, que procura promover no sertão nordestino a inovação. O tema inovação ele é importante tanto para as empresas como para a sociedade, mas também para nós empreendedores. Nosso programa hoje está bem recheado com entrevistados, com conteúdo, com problemas que nós teremos alguém aqui para trazer as soluções. A inovação e o problema, elas fazem parceria, porque os problemas pedem soluções. A gente sempre fala que não se apaixone pela solução, se apaixone pelos problemas, para você encontrar a solução. Claro, essa é uma maneira da gente enfatizar a sua busca pela solução das coisas. Não ache que porque agora você está passando algum problema e esse problema ele é fatal e acabou tudo e não tem mais solução. Sim, tirando aqui os pontos extremistas dos problemas, daqueles que talvez por influência genética ou algum elemento externo que você não teve ou não tem como alterar, as outras questões, neste programa nós trabalhamos que há solução. É você buscar, você procurar, talvez você ainda não encontrou uma solução para o seu negócio, para o seu escritório, para a sua atividade, ou você mesmo que seja um estudante, não encontrou ainda a solução, é porque você ainda não sabe. Busque até encontrar. Essa atitude, este comportamento é o que nós enfatizamos quando o tema é inovação. Não é apenas uma ideia legal, não é apenas uma criatividade. Não, a gente está falando de criatividade que emite nota fiscal. Isso é inovação. Então, cada um de nós, seja do ponto de vista empresarial ou não, acadêmico ou não, buscar melhorar, buscar todos os dias ou constantemente melhorar a sua performance, sua qualidade de vida, a sua saúde, seja ela física, financeira, espiritual, social, enfim, há múltiplas dinâmicas e esferas que você deve e eu devemos procurar sempre inovar. Eu sei, inovar dá trabalho e às vezes a gente não gosta de mudança. Até porque, convenhamos, né? Você está sentado num sofá bem confortável e alguém pedir para você sair daquele sofá, e ir de repente para um lugar, uma cadeira dura, só para fazer algo diferente, naturalmente nós não queremos sair do conforto para algo que o cérebro vai reclamar. Entretanto, a melhoria, aquele salto a mais que a gente precisa dar, ele nos provoca a deixar o comodismo, a deixar essa zona tão agradável de conforto. Crescer dói. Se a criança gostasse de ser tão criança e não quisesse, nós teríamos milhares ou talvez mais de 8 bilhões de crianças. Mas ela precisa crescer. E aí ela se torna a sua fase adulta. Mas aí quando chega na fase adulta, aí vai parar? Também não pode parar. Precisamos continuar crescendo. Se fisicamente chegamos num platô, mas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, principalmente, nós temos uma esteira que vai ao infinito. Quer dizer, não há limites, ou não deveria haver, a não ser que nós mesmos coloquemos. Inovar. Vamos inovar? O programa Sertão Inovador está começando e eu quero aí iniciar agradecendo os nossos apoiadores. Afinal de contas, essas pessoas decidiram investir em um programa que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre protagonismo, que fala sobre inovação. Investir uma parte dos seus recursos para esse tipo de iniciativa. E devemos aqui dar o devido registro e mérito. Queremos agradecer a Cardan Peças, que é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, aqui de Mossoró, atendendo toda a região, com foco em componentes de sistemas de transmissão, como cardãs, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. Queremos agradecer também a Consulte Gestão de Resultados, que é uma empresa especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial, com mais de 9 anos de atuação aqui no mercado. Queremos agradecer também a Mobile Imóveis, uma empresa especializada em venda, locação, avaliação e principalmente na administração de imóveis. São mais de 40 anos de experiência aqui na região. Bom, eu quero começar o nosso programa trazendo problemas. Não sei se você gosta de problemas, essa conversa que eu falei no início fez sentido ou não fez, ou se você já fez as pazes com os problemas. Quando você trabalha com autopeças, quem tem carro,
e precisa levar o seu carro na oficina, existem vários problemas que podem ser abordados. Mas tem alguns que às vezes o cliente chega e aparentemente o problema pode ser grande e às vezes nem é. É uma coisa simples de fazer. Como é que eu vou saber a diferença? Pelo grau de honestidade, de verdade daquela loja que você levou o seu equipamento, o seu carro. Então eu quero trazer aqui um caso para que o Artêmio, ele já tem quase um sobrenome, Artêmio Cardan, da Cardan Peças, a quem eu agradeço estar aqui conosco. Fala um pouquinho para nós sobre esses casos. Você estava contando aqui, e a gente vai fazer assim, coisas reais. Ele estava contando aqui algo dessa semana que aconteceu. Fala para nós um pouquinho desse tipo de situação e da importância da loja, do dono da oficina, da empresa, ser verdadeiro, cara. Você consegue ter um ROI muito maior do que simplesmente só faturar ali em cima do curto prazo. Conta aí como é que foi. Bem-vindo. Pois não, Radamés. Vamos lá, mais uma edição, né? Mais um programa aqui, Sertão Inovador. Aí falando de inovação, tem a galera aí do M, né? A do mimimi, a da malandragem, aquela galera da moleza. E aí, essa turma aí para inovar é dó, viu? É verdade. Não vai não. Se tratando de situações constantes, situações diárias, nós estamos no mercado para resolver problemas. Sim. São os problemas que nos faz mover, são as verdades, né? A experiência que faz com que aquelas pessoas que chegam até nós com problema, quando nós resolvemos o problema, vai criando aquele elo de amizade, de parceria, vai criando a credibilidade no mercado. Pois bem, essa semana agora, teve duas situações bem parecidas. Teve um cliente que veio de Itaú, aqui no município aqui próximo a Mossoró, numa Hilux. E ele chegou, o carro vibrando, que tinham condenado, já tinham feito um serviço no Escada, e o carro continuava do mesmo jeito. E aí quando eu costumo dizer que quando a gente está atendendo um cliente ali no veículo, a gente precisa fazer algumas perguntas, porque, rapaz, a primeira pergunta fala, mas faz quanto tempo que você possui esse carro? Rapaz, comprei esse carro agora, depois tem uma paciênciazinha comigo, e a gente vai conhecer o carro para... Um diagnósticozinho ali, né? Já faz 5 anos que eu tenho esse carro, então pronto, essa situação, esse incômodo, começou quando? Faz tempo, e aí a gente começa. E aí o cliente falou, rapaz, já fiz o serviço de cardan, e o carro continua vibrando e muito. Ele parado vibra, eu disse, opa. Se ele parado tá vibrando, então, de antemão já diga a você que não é o cardan. A gente pode dar uma volta no carro, a gente entra no carro, eu vou dirigindo. E aí, enfim, foi preciso substituir base de motor, base de câmbio que estava quebrada, de fato apartada, e ele viu, visualizou, trocou. Primeiro passo é isso aqui. Segundo, realmente o cardan ele não está montado, nem foi feito o serviço corretamente. Mas vamos para o que já está quebrado, danificado. O senhor concorda em trocar? Concordo. Então foi feita a substituição dos coxins do motor e do câmbio e voltamos a fazer o teste. Rapaz, melhorou muito. E aí quando eu mostrei isso, realmente isso aqui tá me incomodando ainda. Então foi o que eu fiz. Confeccionamos um cardan do zero, fiz o orçamento para ele, ele autorizou, pronto. Esse cardan eu vou colocar no lugar. Se resolver o seu problema, o senhor paga. Se não resolver, as duas bases. Cara, conquistei ele esqueceu o valor. Quer dizer então que se não resolver meu problema, você tira as peças de volta? Sem dúvida. Faça. E aí foi feito o cardan, foi substituído as bases, o cliente ficou satisfeito e vida que segue. Essa situação, esse caso, ele chegou para resolver uma situação do ex-cardan. Porém, existiam outros componentes a serem avaliados e substituídos, que foi o caso. Então, o que ele esperava em, digamos, gastar ou investir no veículo, fugiu do esperado. Porém, eu trago uma outra situação, que foi depois dessa da Hilux, que foi uma Fiat Toro. O cara de Mossoró, conhecido meu, amigo meu, me ligou, até comprei uma Fiat Toro, estou fazendo alguns serviços. Foi diagnosticado que o ex-cardan dela está com problema. Sabendo que Fiat Toro, o Jeep Compass e o Renegade, ele tem umas ameaças
E nem sempre é o eixo cardan. Eu com a oficina já, com a programação da semana já bastante preenchida, lotada, só pai, vá para me dar uma olhada. E aí eu diagnóstico, consegui levantar o carro, Fiat Toro. Rapaz, não é o eixo cardan. Andei no carro, outra situação. Vi a luz da injeção acesa. E, rapaz, você vai levar esse carro num profissional, você vai primeiro ver quais são as falhas que tá Uhum. mostrando no sistema. Quando você zerar essas falhas, daí então o comportamento, o funcionamento do veículo já vai mudar, você já vai conseguir ver essa diferença. Pois é, o pessoal da Jeep me comentou isso também. Mas como eles não tá tendo eixo cardan no momento, achou que era o cardan. Ademais, o eixo cardan da Toro em torno de 14.700, 15.300 reais. E ele achava que já ia. Eu digo, bom, eixo cardan, eu já consegui lhe mostrar, suspendi o carro, eu coloquei a lanterna, mostrei para ele entendeu. Só que ela tem um papo ali por baixo ali, do motor, uma carenagem. Agora o que precisa fazer é você levar em uma outra oficina, remover esse cárter, esse papo, essa proteção e avaliar os coxins de motor, de Certo. câmbio. Ah, eu já troquei um coxinho do amortecedor. Os dois? Não, só um. Mas não se pode trocar um, tem que trocar os dois. Então você vai trocar o outro enquanto tá cedo, para se ter um desgaste natural por Igual, né? igual. Por igual. Ele me convenceu que rapaz, tô gostando da transparência. Homem, abre essa exceção, me atenda hoje, isso segunda-feira agora. Aí eu peguei o mecânico, fiz a remoção das proteções. Quando nós chegamos lá, identificamos um coxinho quebrado. Coxinho na concessionária custou R$ 320. Eu cobrei R$ 200 de mão de obra, ele gastou, ele investiu ali, ele resolveu parte do problema, né? Que ainda falta a injeção. Uhum. Resumindo, o que ele estava pensando em investir ali a média de 15 mil foi resolvido com R$ 530. Então, nós temos que estar prontos, preparados, acompanhando, se atualizando diariamente, constantemente, para que nós possamos estar inovando e a gente poder manter a verdade, a transparência e entregar o melhor resultado para o consumidor final. Você falou muito importante porque poderia ter uma pegadinha aí nessa Sim, visita dele, sim, mas ele poderia realmente estar vindo disposto a pagar aquele valor. Se ele estava vindo no primeiro item aqui, no primeiro critério, pegadinha, e você tivesse colocado, vamos colocar o o cardanô, escardão. vamos comprar e tal, ele saberia que você teria dado você teria sido, né, você não teria sido honesto, você tem Sim, aproveitado ali, até porque a venda da peça, geralmente o ganho é maior do que a prestação de serviço. sim. Quem trabalha com isso sabe disso. Então, se você visualizar só o ganho imediato, poderia ter feito isso, mas se fosse uma pegadinha, você estava frito, nunca mais. Ou ele podia ter desistido e você ficar na situação. Se ele realmente estava disposto a pagar o valor, você fez um ato de honestidade em não aproveitar a ocasião simplesmente para tirar o dinheiro do bolso do cliente. Como infelizmente muitos vendedores acham que o principal é isso: tira o dinheiro, bota para cá e ele não sabe mesmo, porque não tem conhecimento e tal. O cara tem dinheiro, ele paga tudo, mas você fez uma decisão, perdeu no curto prazo, mas ganhou no longo prazo. Provavelmente ganhou no longo prazo, porque ele pode visualizar em você alguém de confiança. Sim. Se um dia ele precisar pintar o carro, é capaz dele perguntar se você não pinta. Pois é, e outra, ele já vinha de uma outra oficina. Ele já Uhum. me conhece, a gente já tem um relacionamento. Ele não imaginou que fosse cartão, foi fazer outros serviços e lá foi constatado que precisava substituir o eixo-cardan. E o eixo-cardan da Fiat Toro é um eixo-cardan blindado. Isso que é um valor alto É, também, de né? fato é interessante. Eu, particularmente, nós não temos em estoque, porque hoje eu já tive acesso à segunda linha e Uhum. não achei confiável. Então, é um produto que curva D não é muito interessante eu Uhum. ter em casa hoje. Então, concessionário aqui em Mossoró sempre está entregando no prazo. Então, sempre eu direciono para eles. E ele veio com essa informação convicto de que seria o Escardan. Vale a pena. Eu ainda sou desse princípio. Eu sei que tem muitas pessoas que são da linha do imediatismo. Eu estava. Tem umas coisas que a gente às vezes não presencia com
talvez para a gente aprender. Mas eu estava há poucos dias num evento onde o treinador claramente dizia: se você quer ser um bom vendedor, minta, meu amigo. Minta, porque os caras não vão saber. Eles querem, invente, crie números grandiosos. Na minha frente, assim, aí eu disse, eu não aguentei, sabe? Eu não vou ser agora deselegante, gerar um problema no meio do. Porque a pessoa se achava muita autoridade naquilo que ele estava falando. Eu disse, mas isso é normal. Eu aprendi assim, tá? Eu não tô querendo aqui dar aula de moralismo para ninguém, não. Mas é só um. Não é nem questão de moralidade, é questão de inteligência. Cara, já inventaram internet. Você chega num canto, aí você pergunta um valor, você diz. Antes de sair de lá, eu já tô eu já tô aqui no Mercado Livre pesquisando. Porque não é a loja que está vendendo a peça que faz com que eu tenha que comprar a loja, não. Eu posso comprar a peça em qualquer lugar hoje do Brasil, pela internet, vou no Mercado Livre, vou numa loja, eu pego a referência. Então o consumidor, ele adquiriu este poder que antes ele não tinha. Ele era um cego na escuridão, quem tinha luz era aquele que oferecia. Então, o que oferecia luz às vezes enganava e achava que aquilo resolvia o problema da pessoa, mas faltava com honestidade. Não é nem aula moral sobre isso, mas é só questão de inteligência. E de pensar no longo prazo e não pensar só no curto prazo. Verdade. Muito bom. No meu caso, né? Já 19 anos de mercado. Apesar do meu principal serviço ser o eixo cardan, manutenção do eixo cardan, se você fizer um serviço bem feito no eixo cardan, aquele cliente ele passa até 3 anos sem voltar na sua empresa. Digamos que num prazo aí de 19 anos, o mesmo cliente com esse mesmo problema, digamos assim, ele passou na minha empresa 5 vezes. 5 vezes. Imagine se eu não trabalhasse com a verdade. Então é o que nós mais pedimos, que nós sejamos transparentes. Quando essa pessoa falou que ele aprendeu assim, né? Vamos lá, uma palavra bem suja, bem fedida. Eu aprendi com a mentira. Ele vai ensinar isso aí mesmo. E ele estava ensinando. E o que eu aprendi foi a verdade. Então eu tenho que ensinar a verdade. Tá vendo aí assim como é? Muito bom. Esse é o melhor caminho. Bom, vamos para o intervalo. A gente volta já já. Fica aí acompanhando conosco. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, você está participando do programa Sertão Inovador. Uma iniciativa que faz com que a gente aprenda, faz com que a gente cresça. E essa iniciativa que atende principalmente a região de Mossoró, o semiárido brasileiro, onde alguns nossos canais hoje estão sendo divulgados, seja na TCM, na BrisaNet, Telecab, e a internet, né, expande, extrapola essa questão geográfica. Hoje nós neste momento, queremos falar sobre o empreendedor, sobre aquele que está por trás dos empreendimentos. Não há inovação sem um inovador, não há empreendimento sem um empreendedor, mas também não há doença sem o doente. A gente precisa hoje conversar sobre a sua saúde, empreendedor. Se você está cuidando dela, se você está investindo nela, se você também está procurando melhorar nesse aspecto, e não apenas ser conduzido. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Hernani, psiquiatra e um profissional dessa área que a gente já se conhece há algum tempo. Eu fico muito feliz dele ter aceito aí esse convite para a gente bater um papo sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Dr. Hernani. Obrigado, Radamés. É um prazer estar aqui com vocês e a sua grande audiência. Bom, vamos direto nos pontos. Chegou aqui para nós alguns temas, eu vou passar para ele. Igual como nos blogs anteriores, onde tanto o Jansen, o Artemio, o Diego trazem soluções para alguns problemas, nós vamos falar, doutor Hernani, se você me permite, de alguns problemas, e você fica à vontade para poder nos ajudar nesse assunto. Por exemplo, empreender exige coragem, mas manter a saúde mental exige sabedoria. Fala um pouco mais sobre isso.
Porque coragem, se você for lá na gradação, você tem que ter um senso de proporção. Por exemplo, você é muito corajoso, mas se você não tiver cuidado, você passa a ser um teimoso. E quando você é teimoso, você pode ter ganhos negativos, né? Percas, melhor dizendo, nesse sentido. E a sabedoria não. Exige mais uma paciência, um autocontrole, uma interpretação de todos os fatos que você está envolvido, inclusive sobre você mesmo. Se você não tem uma informação sobre você mesmo, você pode se perder no seu negócio e na sua própria vida. Por exemplo, no meu consultório, muitas pessoas vão lá e acham à primeira vista que é algo desagradável, desinteressante. Mas depois começam a gostar. Por quê? Porque lá nós falamos só sobre nós mesmos. Por exemplo, se nós nos encontrarmos no meio da rua, vamos falar, ei, agora está com a inflação, ou coisa desse tipo. Mas quando você está num consultório, você fala sobre você mesmo. Então, como está o seu casamento, a sua vida espiritual, os seus relacionamentos, a sua empresa, como está a sua vida? Não é aquela do mundo, do meio do mundo, é a sua própria pessoa. Então, ser sábio é parar e começar a pensar sobre você mesmo e não sobre as coisas do mundo, porque isso é um erro que acontece frequentemente. As pessoas começam a se desligar de si mesmo e aí surgem as consequências negativas, principalmente sobre a saúde mental. A sabedoria, os colegas também estão aqui conosco nesse nosso bate-papo aqui, também está o Artêmio aqui e o Diego. Está aberto aqui a mesa para a gente ir fazendo os nossos acréscimos. Quando você falou de sabedoria, pode falar. Eu quero dizer a respeito do empreendedor falar muito sobre isso, né? Que o seu CNPJ, ele pode falir, mas a sua pessoa não, o seu CPF não. Se o CPF continua ativo e vigoroso, você pode abrir novos CNPJs de sucesso. Então, eu quero falar mais sobre esse ponto, sobre o seu CPF. Porque a partir daí é que você vai construir um CNPJ de sucesso. Se o CPF foi cancelado, como diz aí o ditado, não tem mais sentido o CNPJ. Né? Se o CPF está com problemas, ele não pode ser cancelado. Concordo contigo 100%. Em gênero, grau, número que tiver mais itens. Primeiro a pessoa correta, pessoa adequada, saudável, fazendo... vou parafrasear aqui um consultor que eu respeito muito, foi meu professor, um curso que eu fiz com ele, que é o Vicente Falcone, quando ele tem um livro que ele faz definições sobre liderança. O que é ser um líder? E aí ele tem uma definição que eu gosto muito dessa definição, ele diz assim, líder é alguém que tem um objetivo a ser atingido, e para ele atingir esse objetivo, primeiro tem que ter um objetivo, né? Ter aquilo que isso é meu óbvio, mas tem gente que nem tem. Mas tem que ter algo a ser atingido, algo para fazer, algo para realizar. Mas ele vai fazer isso com pessoas ao lado dele, fazendo da maneira correta, fazendo da maneira certa. E esse fazer da maneira certa, eu entendo que o primeiro item é cuidar dele. Porque o cara faz tudo certo, até para os clientes, mas não faz para ele. Não está dando, né, cuidado com ele. Eu quero entrar agora no outro ponto, que eu acho que tem a ver com esse ponto, que é essa questão do cuidado de si, que é o planejamento. Chegou para nós aqui o seguinte tópico. Todo negócio precisa de planejamento. Vocês concordam? Sim. Tem que ter. Pelo amor de Deus, não diga que não tem não, senão eu vou passar vergonha aqui. O empreendedor que não planeja, ele perde a possibilidade de acompanhar uma previsão que ele está fazendo. É importante fazer. Todo planejamento que fizer vai dar certo? Não, amigo, porque nem todos os fatores externos são controláveis. Mas não ter planejamento já é meio que dizer assim, eita. É andar no carro sem freio. Hein? Andar no carro sem freio. Então, planejamento é importante. Só que isso também inclui planejar pausas, descanso e autocuidado para o empreendedor. Fala um pouquinho mais sobre isso. Justo. Planejar a sua vida pessoal. Porque, imagine, por exemplo, se você for agora aqui em Mossoró, sair procurando no comércio, em qualquer lugar, eu estou procurando um homem culto, um homem estudioso, que tem uma formação refinada, você certamente vai encontrar. Mas e um sábio? Você vai encontrar? Eu vou procurar um sábio aqui em Mossoró. Uma pessoa que saiba responder corretamente, ele sabe agir com inteligência diante das situações da vida, das dificuldades da empresa e da sua própria pessoa. Então, essa pessoa é que eu estou querendo dizer aqui que é o importante, que é o CPF. Então, você tem que se tornar meio sábio para poder saber planejar. Porque esse planejamento não pode envolver apenas a empresa. Porque esse eu acho que é um grande erro do empreendedor. Ele pensa em planejamento, ele pensa no planejamento da empresa, como vai prosperar o seu CNPJ. Mas ele não inclui o CPF no planejamento dessa empresa. Por exemplo, planejar uma pausa faz parte, porque se eu não tiver uma pausa, como eu vou me restaurar? Se eu não dormir bem, como é que eu vou acordar com paciência amanhã para atender um cliente e vou acordar com autocontrole para não respondê-lo mal, por exemplo? Então, dormir bem, fazer um exercício, conviver com a família, ter a sua vida espiritualizada, se socializar,
não fazer uso de drogas. Tudo isso faz parte de uma sabedoria que ele tem que levar no seu estilo de vida para que, diante da empresa, dos seus clientes, você saiba se comportar, falar as palavras corretas para ter os resultados que você deseja. Doutor Hernando falando agora, eu me recordei, Radamés, que é uma dor que a gente percebe nas empresas, doutor Hernando, esse despertar para esse autocuidado do empreendedor, né? Exatamente pela ausência, não apenas do planejamento, mas pela ausência do autoconhecimento, né? Da pessoa em si. Então, eu tenho percebido que esse autoconhecimento, muitas vezes, ele só parte, inclusive, para quando ele vem pedir ajuda, levantar a mão, estou precisando de ajuda aqui. Procurar um psicólogo, um psiquiatra para ser apoiado, quando existe uma dor. E essa dor, ela tem que ser forte, tem que ser dolorida mesmo, grande, porque senão ele... Então, esse autoconhecimento, existe algum outro fator preponderante, por exemplo, que faça despertar esse autoconhecimento com mais facilidade e diante de uma situação de despersonalização, por exemplo, do próprio empreendedor, que ele está numa situação que ele não enxerga nada, né? Tá no dia a dia ali, só vem fogo para apagar, enfim. Qual seria a alternativas que pudesse a gente trazer para a nossa audiência que ele pudesse despertar para esse autoconhecimento, buscar apoio, buscar ajuda, passar a se conhecer para depois passar a se autocontrolar, enfim, para melhorar seu dia a dia nos negócios e em sua vida, né? A primeira coisa é você ter um tempo para você. Não é um tempo para a empresa, para a família, não, é um tempo para você. Você vai dedicar um tempo para você e vai ter aquilo que nós chamamos de uma conversa corajosa com você mesmo. Por exemplo, essa cachaça que eu estou tomando, você não acha que é demais? Que está atrapalhando sua vida? E assim vai. Tudo que você tem que se perguntar sobre aquilo que acha que está atrapalhando sua vida, mas você tem que ter um tempo para isso. E esse tempo deve ser dedicado a esse autoconhecimento, que é uma conversa corajosa com você mesmo. E se você pensa que é fácil, não. Por exemplo, Sócrates, o grande filósofo grego, passou a vida inteira falando sobre autoconhecimento. Frases famosas dele como, conhece a ti mesmo. Ele dizia assim, uma vida não examinada não merece ser vivida. É melhor morrer. Se você não tem tempo para pensar sobre sua vida, então sua vida não tem sentido, né? Então, por exemplo, se eu perguntar a Radamés, qual é a nota que você dá de 1 a 10 para a sua espiritualidade? Por exemplo, eu pergunto a alguns pacientes meus. Aí, para você ver como é difícil o autoconhecimento, ele responde 10. Não, responde 10 é o pastor Miranda, é o Papa. Não, 10 não pode ser 10. Mas aí ele diz, não, mas eu me acho espiritual. Quantas vezes você vai na igreja? Não vou nem, vai uma vez no mês. Então, passou em frente. Ou seja, ele não tem um senso de proporção. Para você ver como o autoconhecimento é difícil. Imagine com todas as outras partes da vida. Então, você tem que saber se conhecer, analisar bem para, no caso, por exemplo, essa pessoa tem uma vida espiritualizada de 10, ela diz. Então, não tem para quem investir mais nisso. Já está 10 na cabeça dela, né? Deixa que ela vá uma vez no mês ou no ano na igreja e diz que é 10. Então, se ela não sabe como ela é, ou seja, se ela não tem autoconhecimento, não tem como melhorar. Porque o objetivo do autoconhecimento é você saber os seus pontos fortes para você se manter lá e os seus pontos fracos para você melhorar. Aí, quando você vai conseguindo equilibrar tudo isso numa nota alta, é que você vai ter os resultados que você deseja. Então, essas pessoas que fazem parte das empresas, elas têm que dedicar um tempo para você, ter esse autoconhecimento e, quando perceber aquelas falhas, ele começar a buscar ajuda. Porque se você não ficar atento a isso, você começa a imitar as pessoas. Por exemplo, tomar cachaça é normal. Eu não bebo e, às vezes, é inusitado. Você não bebe? Não, e o que é que você é, né? De onde é que você vem que não toma cachaça? Mas aí o pessoal não percebeu que cachaça é droga. Você está sabendo que o álcool é droga e é a droga que causa mais malefícios à humanidade? Separação conjugal, briga no trânsito e por aí vai. E mais, você está sabendo se o álcool é droga, então cerveja é droga? E vinho é droga? Mas na igreja também não quer saber, meu filho. Se na igreja usa vinho, não interessa. Vinho é álcool e álcool é droga. Então, olha coisas óbvias. Você tem que dar o nome certo para as coisas, porque senão você começa a ser iludido pelo mundo, porque o mundo vai lhe iludir. Por exemplo, você estava contando aquele exemplo da pessoa que diz que tem que mentir. Aí você vai se deparar com essas pessoas na sua vida. Muitas situações, o mundo e as pessoas estarão contra você. Porque já pensou, eu vou numa empresa e lá tem um mentiroso? E eu já vou cismado. Então, é preciso você dedicar um tempo a você e se tornar um pouco sábio para poder ter melhores resultados na sua saúde mental, por exemplo. Então, um recado aí
É procurar um tempo se esconder, né? Pra si mesmo, né? Não se esconder, né? E você mesmo E não. você Se aparecer não, né? pra você mesmo, ser verdadeiro. Falando aí, a conversa adulta, o sábio, o ser humano, ele precisa ser exemplo, né? A gente pode ensinar o que a gente achar que é interessante para nossos filhos, para nossos liderados ali, mas se nós não formos exemplo, nada disso vai acontecer. Você vai entrar numa contradição ali e vai gerar desconforto, seja em casa, seja na empresa, né? E daqui a pouco, entre você mesmo. Eu ouvindo ele falando e assim, é a pura verdade. Resumindo assim, nós temos que ser exemplo. Pra gente ser exemplo, Sim. a gente precisa seguir de fato o que foi dito, né? A experiência, né? E, enfim, é exemplo. O resultado parte dos nossos exemplos. No meu consultório é muito comum pessoas vêm com acompanhante. E o acompanhante diz que já disse aquelas coisas para a pessoa, né? Aí eu disse, olha, mas se essas palavras, se esses conselhos valessem, eu estaria desempregado. Eu só estou empregado porque eu digo uma coisa que tem que ser feita. Não é que tem que ser apenas dita. Então, Ouvida, né? você tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você está dizendo que é importante fazer o exercício, então você pega na mão e sai com ele. Ou então você todo dia faça o exercício. Você tem que dar o exemplo, é muito mais importante do que você falar. E muito mais importante do que apenas dar o exemplo que você executa, você deveria chamar essa pessoa para fazer com você. Então, você vai na sua igreja, você vai fazer o exercício, você vai se socializar, você vai parar de usar drogas. Por exemplo, como é que você, o pai, está ensinando seu filho adolescente para não usar drogas se você toma cachaça? E por aí vai. Então, é preciso, como ele disse, primeiro você ter um estilo de vida que seja exemplo e, mais do que isso, você tem que chamar aquela pessoa para participar desse estilo de vida. Vamos trazer um outro assunto. Na contabilidade existe um princípio que é chamado princípio da entidade, que é assim. O que é da empresa, o que é do dono, e as coisas têm que estar separadas. Se o dono quiser receber alguma coisa da empresa, ele estabelece um prolabore para ele. Mas as coisas têm que estar separadas. E não assim, pega o dinheiro da empresa, compra coisa para mim, aí pega meu dinheiro e bota na empresa. Isso é comum no início, você pegar o seu e botar na empresa que ela está começando. Mas depois, quando ela tem um lucro próprio, ela deve reservar um valor para você, mas ela tem que crescer o patrimônio dela. Muitas pessoas misturam também pessoa física e pessoa jurídica quando a gente trata desses assuntos aqui. Então, digamos, a empresa quebrou. Olha o que eu acabei de dizer. A empresa quebrou. Só que algumas pessoas pensam que quando a empresa quebra, ele também quebrou. Fala um pouquinho sobre essa mistura que as pessoas às vezes fazem, né? Aí, fracasso da empresa é fracasso da pessoa? Como assim? Não é. A pessoa, eu não posso ser definido pela minha camisa. A minha camisa pode estar rasgada ou ser nova, mas eu sou a própria pessoa. Eu tenho o meu valor pessoal. Então, se você não pensar assim, você vai se abater muito com as circunstâncias do mundo. Então, você quebrou, então você é um quebrado. Não, quem quebrou foi a empresa, não foi eu. Eu continuo do mesmo jeito, né? A minha camisa está rasgada, mas é a minha camisa. Eu não, eu continuo sendo a mesma pessoa, tenho o mesmo valor. Então, você tem que saber isso. As suas condições pessoais, que não podem estar interligadas diretamente como irmãos siameses com a sua empresa. É isso que fará com que você, depois que a sua empresa quebrou, você possa abrir um novo CNPJ e continuar. Porque você não está falido emocionalmente. Quem faliu financeiramente foi a empresa. Os nomes têm que ser corretos para você não se enganar. Porque senão, por exemplo, eu falei, não, quem faliu foi a empresa. Eu mesmo não, eu continuo do mesmo jeito, né? Então, se você usar as palavras certas para identificar os problemas onde estão, por exemplo, na empresa, eu continuo com o meu vigor físico, com minha saúde mental, com a minha vida espiritualizada, a minha família continua, eu continuo dando bons exemplos. Então, aí você vai se manter com o seu maior capital, que é o seu próprio ser, a sua saúde mental, a sua saúde física, para poder empreender novamente. Porque, eu não lembro, era um famoso fazendeiro aí, um rei da soja, já morreu há muitos anos. Ele disse que desde novo já sabia que ia ter muito sucesso financeiro. Porque desde o início eu já tinha todo o capital necessário para prosperar. Que era meus pés, minha cabeça, meus braços. Esse era o capital necessário, ele não precisaria de mais. Então, se você pensar assim, o empreendedor, pensar em você mesmo como capital mais importante, pode ser que você adquira bom vigor físico, uma boa saúde mental e consiga prosperar em outros que não esse que acabou de falir. Antônio Rufino diz uma frase bem interessante. Um empreendedor brasileiro, bem sucedido, ele disse, eu já quebrei, acho que 6 vezes, ele dizia. Quebrei 6 vezes, tal. 7 vezes, Geraldo Rufino, né? Geraldo Rufino, desculpa, disse Antônio Rufino. Geraldo Rufino diz, eu já quebrei 7 vezes, mas não fui eu que quebrei, as empresas quebraram.
E o que eu perdi? Perdi dinheiro. E quem disse que eu me defino pelo dinheiro que eu tenho? Eu vou atrás de novo, o dinheiro se perde, mas eu não me perdi. Eu errei, fiz coisas erradas e acontece, uai. E aquilo ali gera talvez para alguns brasileiros, a gente precisa também colocar as palavras, como você muito bem colocou certo, a nossa educação ela não trabalha essa preparação com a frustração. Falta-nos uma estruturação quanto a isso. Então, muitos, eu vejo isso na universidade, eu vejo com os alunos. Eu queria trazer um dado que eu descobri recentemente. Há 5, 8 anos atrás, mais ou menos, vamos lá, antes da pandemia, lá eu me lembro que fizemos essa pesquisa em 2017, 2018, 2019, eu perguntava em toda sala que eu chegava, eu perguntava assim, talvez tenha a ver com geração, você pode até me ajudar nisso aqui. Foi nada, me veio agora, mas eu acho que é pertinente. Eu perguntava na sala de aula, eu sempre perguntei, se eu fosse dar uma palestra no lugar, eu fazia essa pergunta. Daqui, só por curiosidade, quem pensa, depois de se formar, colocar o seu próprio negócio, ter seu próprio escritório, ser dono do seu próprio negócio. Naquela época, em média, era em torno de 60%, 70% das pessoas no auditório. Isso se repetia constantemente quando eu perguntava com os alunos. Eu tenho feito essa pergunta, eu comecei a fazer essa pergunta esse ano de novo, porque eu voltei a participar de aulas e aulas e aulas lá por causa da incubadora, estou sempre em sala de aula, e eu pergunto, inverteu essa ordem. Hoje, quando eu pergunto para as salas, em torno de 20% a 30%, é sempre uns gatinhos pingados que levantam a mão, que pretendem, que visualizam, que no futuro querem ser empreendedores, donos do próprio negócio. Eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu, mas eu vou fazer uma leitura, só uma leitura, quer dizer que ela seja certa. De alguma forma, nós não preparamos as pessoas para enfrentar, por exemplo, ter o seu próprio negócio. A carga, às vezes, de risco, o rótulo de quebrar, o fracasso, de que não estudou, porque às vezes alguns mais antigos escutam isso às vezes estereótipos antigos. Ah, não estudou, aí foi ser empreendedor. Mudou muito isso hoje, até porque o empreendedorismo que eu tenho participado é mais um empreendedorismo por oportunidade, não mais aquele de necessidade, que era muito antigamente. E não sei se pelo de oportunidade as pessoas não querem mais buscar essas oportunidades e preferem seguir aquilo que está mais confortável, que é fazer uma graduação e entrar para a fila gigantesca, enorme do desemprego, para ver se encontra uma vaga dele lá. E aí eu trago esse ponto, talvez para a gente ventilar alguma coisa, e queria ouvi-lo nesse sentido. Será que mudou alguma coisa na educação? Será que é maneira, ou isso é histórico, é pontual, as pessoas não desejarem mais tanto? Claro que eu estou dando, essa foi minha amostra, né? Talvez vocês aí tenham feito essas perguntas e não tenha sido essa amostra. Mas na minha amostra inverteu a situação. Hoje a maioria não quer mais empreender, quer ter seu emprego. Apenas, e não tem nada de errado nisso, é uma excelente opção, também está tudo tranquilo. Mas qual é a sua leitura, Hernani? Você tem assim dessa questão, houve alguma mudança? Ou você acha que é um fenômeno? Não sei se a pandemia teve a ver ou não. Enfim, eu queria ouvir você sobre isso. Acredito que hoje houve uma mudança nas ideias que circulam na comunidade, no país. Porque antes existia só aquelas ideias fixas que a televisão passava e a televisão sempre tem um viés, assim, tipo estatal, porque as televisões são financiadas pelos governos, né? Mas agora, como tem a internet, aí surgiram várias bolhas. Então, tem pessoas que pensam diferentes. E eu acredito que esse número de pessoas que querem empreender, eles tendem a aumentar. Porque agora as pessoas têm acesso a informações que levam a uma certa desconfiança por parte do governo. E o governo não seria suficiente, não ajudaria o suficiente. Então, ele tem que se desvincular em parte do governo. Mas também existem outras bolhas que acham que, olha, quem está se dando bem é quem está junto ao poder. Então, um grupo de pessoas que estão naquelas bolhas, porque hoje a sociedade é dividida em bolhas. Aquela bolha que acha que o empreendedorismo é melhor porque vê o governo com desconfiança. Aquela outra bolha que acha que o bom mesmo é estar ao lado do poder e que o governo ele reúne o dinheiro que tira da população, né, através dos impostos, e ele distribui parcialmente, né? Porque a maior fonte de enriquecimento de parte da população é o governo. Por exemplo, por que as pessoas querem fazer um concurso público? Porque certamente ele está tirando o dinheiro da maioria e dando uma minoria. Então, o governo é concentrador de renda.
Então, as pessoas que pensam nisso aí, numa carreira pública, é porque ele vê que o governo concentra a renda. Ele dá a algumas pessoas aqueles altos salários, né? E então, quem está nessa bolha, que hoje é todo mundo em bolha, essa bolha não se comunica com a outra bolha que vê o governo com desconfiança. Então, mas como eu acredito que as ideias estão circulando livremente, digamos assim, pela internet, provavelmente essa bolha que é menor do empreendedor, ele tende a aumentar com o tempo. Bom, Eu lembro, gostei da sua pergunta e da Adamés. Só para fazer essa conexão. Eu me recordo, eu sou economista, doutor Hernandes, e pegando um pouco da visão de Radamés, eu consigo também perceber isso, essa redução. Mas a gente analisando economicamente, historicamente, o nosso país, nós temos aí vivido por exemplo, eu vivenciei isso, talvez vocês também, mas nossos pais, meu filho, de tanto sofrer por inflação do nosso país, né? Meu filho, procura um negócio de baixo aqui, um negócio confortável, vai estudar, fazer um concurso público. Então eu enxergo que hoje, até então, a nossa geração passada empurrava forçadamente para as pessoas irem para essa direção, buscar estar trabalhando para o governo, né? E, consequentemente, esse percentual, ele reduziu muito as pessoas que querem ter seu próprio negócio. Até mesmo por perceber o exemplo, como no item anterior que o Fernando trouxe, de enfrentar a frustração, o negativismo, a quebra do CNPJ aí em conflito com o CPF. E aí eu queria também trazer voltar a esse tema, como o Dr. Hernando poderia trazer facilitações, algo que possa, para o empreendedor, resgatar esse CPF, né? Dessa morte, depois da morte do CNPJ, diante de perceber, por exemplo, a presença muito forte do ego, do orgulho, cara, eu fiz quebrar uma empresa, então eu não sou mais ninguém, eu tenho vergonha de me expor, de trazer minhas situações para o meu colega, para o meu familiar. Então, qual seria, não a dica, mas qual seria um ponto-chave que o empreendedor pudesse... Cara, eu não sou o meu CNPJ, né? Onde é que ele possa se agarrar e possa seguir de novo. Você imagina o que você fez para prosperar na sua especialidade. Por exemplo, ele falou de peças, cardan, e coisa. Eu não sei nem o que é cardan, né? Mas ele adquiriu um conhecimento, porque ele dedicou um certo tempo, ele conversou com algumas pessoas, ele foi a alguns lugares, ele recebeu algumas informações. Então, pessoas, lugares e informações fizeram com que ele tivesse essa expertise nessa área aí. Então, se você quer prosperar também nessa área da saúde mental, da mesma forma, você vai ter que se unir com as pessoas que falam sobre isso, vai ter que receber as informações, vai ter que frequentar aqueles lugares que fazem com que melhore a sua saúde mental. Por exemplo, esse é um problema meu no meu consultório, porque as pessoas nos procuram com sofrimento, mas às vezes boa parte daquele sofrimento não é devido a uma doença propriamente dita, é porque ele não sabe viver. Ele vive de uma maneira errada. Como eu disse, por exemplo, ele toma cachaça. Cachaça é a droga que mais causa depressão no mundo. E todas as drogas causam mais depressão que cachaça. Então, se ele não se envolvesse com cachaça, boa parte dos depressivos do mundo ia desaparecer. Mas a pessoa não soube viver. Então, quando a pessoa me procurar no meu consultório, eu tinha esse interesse de dizer, olha, isso não é só uma doença. Isso é um estilo de vida errado. Você não está sabendo viver. Por exemplo, eu trouxe esse livro aqui para Radamés. Quando as pessoas vieram para mim, eu percebi isso há muitos anos. Aí eu fiz esse livro. Olha, Sucesso Emocional e Profissional, que eu coloquei como subtítulo. Como fazer para subir de nível e não permitir que te façam de tolo. Então, essas pessoas que lhe ensinaram a tomar cachaça, lhe fizeram de tolo. Porque cachaça não leva nenhuma prosperidade. Você acaba com o seu dinheiro, acaba com a sua saúde, diminui seu prestígio social. Por que você acha que tomar uma cerveja é uma coisa boa? Você foi iludido, igual aquele vendedor, né? Iludiu aquela pessoa. Quem ensinou você a tomar cachaça, ele iludiu. Mas você, talvez, com essa mentalidade que foi construir anos e anos, é até difícil engolir isso que eu estou dizendo. Porque você diz, não, cervejinha é a melhor coisa do mundo. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque a verdade não é bem assim? Porque eu falo dos resultados. Por exemplo, se Radamés diz, não, é importante tomar cachaça, usar droga, tudo bem. Aí, então, você compare você comigo, que não usa droga, daqui a 10 anos a gente se encontra. Quem é que tem razão? Quem se deu melhor?
Se você realmente, tomando cachaça, usando droga, se deu bem, então você tem razão. Porque a razão é quem teve os resultados positivos para mostrar, né? E assim foi. Então, quando eu lancei esse último livro aqui, O Psiquiatra Responde, Como Conquistar uma Excelente Saúde Mental, eu escrevi diretamente para essas pessoas. São pessoas que não estão teoricamente doentes, mas eles têm que saber como fazer para prosperar nessa área. Do mesmo jeito que você prosperou financeiramente, você pode prosperar na área da sua saúde mental. Porque, por exemplo, no meu consultório, as pessoas vão por quê? Olha, eles têm uma doença física, que geralmente leva a uma doença mental. Ele tem uma crise financeira grande. Ele está mal na sua espiritualidade. Ele está mal nos seus relacionamentos. Aí isso vai fazer com que ele sofra. E ele chega com esse sofrimento que, às vezes, muitas vezes é uma doença, mas muitas vezes é só o resultado de uma pessoa que não sabe viver. Você está sofrendo porque você não sabe viver. Não é obrigado ser por depressão, por ansiedade. Então, muita gente acredita que está confundindo isso. Uma vida errada, uma vida ruim para ele mesmo, e ele está achando que é uma doença e vai dizer no Google lá e diz que ele já vem para mim, eu tenho autismo, TDAH e ansiedade, ele já vem com mais de 1000 doenças, né? Ele não sabe nem o que é isso aí. Às vezes ele acha que é uma coisa até legal. Por exemplo, a pessoa vem dizer, eu tenho um autismo e TDAH. Não, meu filho. Se você pensa que isso aí é brincadeira, é uma doença, é uma coisa séria. Você não pode chegar para mim, pô, Radamés vem me dizer agora, eu sou autista. Radamés, esse diagnóstico foi errado. Porque você não tem nada de autista, né? O autismo é uma doença grave e você não ia ter essa versatilidade que você tem sendo um autista, provavelmente. Então, muitos dos diagnósticos que estão sendo dados são errados e você deveria saber viver, ter um estilo de vida saudável, porque assim você já ia resolver boa parte dos seus problemas. O que nos separa, gente, do nosso concorrente no planeta Terra é a nossa inteligência, é o nosso intelecto. Só que esse intelecto, se ele não for usado, ele vira, às vezes, um problema como arma para se defender, para atacar os outros. E a burrice, ou a estupidez, ou a ignorância, às vezes é uma arma utilizada para se proteger. Só tem uma maneira da gente vencer isso, é aprendendo com os outros. Como você muito bem colocou aqui, é estudando, é conhecendo, não é só reverberando aulas da Universidade de Harvard, do Reels ou do TikTok. Não é porque eu escutei uma frase que alguém falou ali e eu paro de ler, paro de estudar, paro de pesquisar, não me aprofundo, não vou atrás. Os incubados, que são o nome que a gente dá para as empresas que chegam lá na Iagran, eu sempre falo para ele, empreender é pesquisar. Não me venha já dizendo que já sabe a resposta. Não faça isso não. Vá pesquisar, vá perguntar, vá conversar com as pessoas, vá aprender. Resumindo, é como se fosse isso, vá aprender. Porque ainda não temos essa capacidade de chegar dizendo gabaritos num mundo que tem 1001 gabaritos. Então não tem bem a resposta, mas precisa ter, pelo menos em mim, o desejo ardente, gritante de aprender, de perguntar. E aí eu quero ir para o último tópico aqui do nosso bate-papo, que está muito bom com o Hernani, que é justamente uma crosta de ignorância que bate na cabeça de pessoas ou foram implantadas, que é assim, não procure um psiquiatra. Rapaz, tá doido, né? Você tá com algum problema e tal. Quer dizer, cara, claro, tá com problema, tem que procurar, mas não é isso que eu tô querendo falar. É não criar esse conceito de procurar ajuda nesse campo emocional, no campo, né, mental, de não, né, porque eu não quero admitir, ou enfim, você pode usar 1000 argumentos. A discriminação ainda, né, hoje, muito, né? E nesse caso, autodiscriminação. Sim, porque também. é uma decisão, muitas vezes é minha, que a pessoa quando não quer, você não é um pediatra que o pai que leva a criança. A pessoa só vai para lá, a não ser que ele esteja em casos, né, de perdeu seu intelecto e aí é um diagnóstico para algum tratamento. Mas se eu preciso ter consciência, é isso que eu estou dizendo, ter consciência de procurar. Então, que você falasse um pouquinho sobre essa questão de buscar ajuda psicológica. Algumas pessoas pensam, não, isso é fraqueza. E eu não quero admitir fraqueza, porque vivemos numa sociedade, meu também, que é cruel demais, que só valoriza o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é forte, o segundo já não é legal, o terceiro, coitado, quarto, e fica entre os 10 às vezes. Enfim, são os rótulos. Então não crie rótulo como esse, por exemplo, de achar que é fraco por procurar um profissional. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Esse fato de procurar o psiquiatra está muito associado ao que antigamente era o trabalho do psiquiatra, que o psiquiatra só atendia doenças mentais graves. É uma pessoa em surto psicótico e por aí vai. Então, mas hoje não é bem assim. As pessoas estão procurando por vários motivos, por doenças que a gente chama doenças psiquiátricas menores. Tipo, por exemplo, a ansiedade é uma doença menos grave. Grave é transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e por aí vai. Então, existem os transtornos psiquiátricos menores, que é a grande maioria das pessoas que nos procuram, e que as pessoas precisam de ajuda para conseguir
um lugar melhor ao sol, digamos assim. Mas, a despeito de existir essas pessoas, eu digo que no futuro, todo mundo vai procurar o psiquiatra. E vai procurar, inclusive, sem nenhuma doença. Por um motivo simples. Porque hoje as pessoas querem viver em alta performance. Então, todo mundo vai tomar um remédio. Não é porque os médicos estão querendo, não. É a pessoa que vai procurar os médicos querendo tomar um remédio. Por exemplo, ela escutou por aí na internet que diz que um remédio tal melhora a atenção. Ela disse... Posso dizer o nome aqui? Acho que é o Vivans. Tem vários. Tem vários. Aí, se esse remédio melhora a minha atenção, ele vai pensar, então eu quero porque eu vou produzir mais. Aí, se for o médico, mas só melhora 1%. Ele diz, não, mas 1% já é bom, a inflação não é nem isso. Né? Então, todo mundo no futuro vai querer tomar remédio. Então, essa ideia de procurar esses profissionais ainda com certo receio, eu acho que vai mudar. Porque as pessoas vão querer cuidar de sua saúde, que hoje é um sistema adoecedor, porque lembre-se, antigamente existia um borracheiro, um pedreiro, um médico, um advogado doente. Hoje é praticamente todo mundo. Porque o estilo de vida é adoecedor. Por exemplo, imagine, não há 30 anos ou 50 anos, não existia esse lugar que nós estamos aqui. O ar-condicionado aqui é condicionado, né? Não é o natural, não tem a ventilação normal, a luz não é essa, a luz natural. Então, todo o sistema hoje é adoecedor. Então, como você tem essa comodidade e não quer largar, você está sujeito a adoecer e para evitar isso, você vai ter que ver também em outro sistema. Porque só existe uma maneira de você vencer o sistema, é você criar o seu próprio sistema. Então, você está nesse sistema aqui, submetido a isso, que você está achando bom e confortável, mas você vai ter que ver em outras partes da sua vida o seu próprio sistema, que é para que você não adoeça. Então, muitas pessoas vão nos procurar inteligentemente porque elas querem ter alta performance, elas querem se tratar desses transtornos psiquiátricos, nem que sejam os menores, como ansiedade ou depressão. Então, é importante que as pessoas estejam atentas e pensar, eu vou procurar uma ajuda, se é de procurar uma ajuda que seja especializada. Por exemplo, eu estou com ansiedade, aí por que eu vou procurar então um neurologista, que não é um médico disso exatamente? Por que eu vou procurar um médico geral? Não, eu vou procurar, de fato, a pessoa que é especializada naquele assunto, que no caso é o médico psiquiatra. O médico psiquiatra é o médico que dá o diagnóstico e diz qual é o tratamento. Mas no meu consultório hoje tem muito problema. Um deles é que a pessoa já chega com um diagnóstico. E muitas vezes já chega com um tratamento. O chat GPT. E às vezes o maior problema hoje que o psiquiatra está enfrentando é que as pessoas querem um atestado falso de TDAH e de autismo. É o maior problema no consultório psiquiátrico no Brasil hoje. Eles querem porque querem, devido a vários benefícios, que o médico ateste que ele tem autismo e TDAH. Aí, olha os conflitos. Eu vou trabalhar no meu lugar quietinho, chega lá uma confusão armada para mim. Uma pessoa quer que eu minta, né? E aí não pode e começa a confusão. Então, no Brasil inteiro, é cheio de confusão relacionada a isso. As pessoas querem um atestado falso. Que pena. Bom, nós estamos no programa falando muito sobre inovação e eu acredito que vamos ter uma outra edição. Vamos combinar com você depois, porque assim, a gente tem aprendido que vai ser difícil vencer a inteligência artificial, se você for lutar contra ela. Mas se você colocá-la do seu lado, você, inteligência artificial, você fica mais preparado. Só que isso tem um monte de consequências, tem um monte de coisa envolvida nisso, como usar isso. Eu acredito que a gente pode bater um papo sobre esse assunto, principalmente quando você falou assim, como é que você vence um sistema? Você tem que criar o seu. E o outro que continue lá, mas você tem que criar uma maneira de como trabalhar esse assunto. Mas a gente vai ter oportunidade para isso. Eu quero agradecer e vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.